A paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Seja muito bem-vindo, já aproveita para compartilhar a nossa aula com outras pessoas. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar a realidade dos momentos difíceis, destacar a percepção de Paulo antes das adversidades, mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. Não sai daí, já já a gente volta. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o pouco que tenho. Sei estar abatido e sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tópico 1, nós vamos falar da realidade dos momentos difíceis. Nós estamos neste mundo, passamos por momentos difíceis, passamos por lutas, por adversidades. Às vezes é tão grande que até pensamos que não vamos superar, que não vamos suportar. Às vezes pensamos em desistir, mas calma, não desista, não desanime. As adversidades, ela vem com um propósito, que é nos fortalecer, é deixar nós mais forte. Então não deixe as adversidades da vida te paralisar. Creia que ela tem um propósito. Toda luta, toda adversidade, todo momento difícil que vem sobre as nossas vidas, acredite, tem um propósito. Nós só precisamos descobrir qual é o propósito de Deus em meio a toda a aflição, em meio a toda a turbulência que nós estamos vivendo. Acredite, tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. Nós só precisamos buscar em Deus o porquê disso, para nós entendermos qual o ponto de partida, para nós entendermos como vamos reagir diante das situações difíceis. E por que nós passamos por momentos difíceis? Por que passamos por adversidade? Não era para acontecer isso. Infelizmente, houve a queda do homem no jardim do Éden, que está relatada em Gênesis capítulo 3. Deus disse ao homem: olha, vocês têm liberdade de viver no jardim, vocês vão trabalhar no jardim, vão viver aqui, pode comer de todos os frutos, mas dessa árvore aqui, não comam do fruto dela. E nós sabemos da história que o homem deu ouvido à serpente, falamos sobre isso na lição anterior, e veio a consequência do erro, da desobediência, do pecado. Então o homem foi lançado fora da presença de Deus, o homem foi lançado fora do jardim, e daí por diante começou os nossos problemas, começou as nossas dificuldades. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele perdoou todos os nossos pecados. O pecado que nós temos, nós herdamos de Adão e Eva no jardim. Por um homem entrou o pecado no mundo, então toda a raça humana ficou destituída da glória de Deus. E por um homem veio a salvação, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele veio perdoar os nossos pecados, mas a consequência do erro permanece. A consequência dos nossos erros permanece. Quando nós erramos,
e nos arrependemos, nós alcançamos a misericórdia de Deus, nós alcançamos o perdão de Deus. Mas as consequências dos nossos erros, as consequências dos nossos atos, nós vamos ter. Um exemplo muito claro que nós temos para nós entendermos melhor é sobre a história de Davi. Nós conhecemos a história dele, que ele pecou contra Deus, que ele teve um coração quebrantado diante de Deus, se derramou diante de Deus, Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências dos erros dele ficou por toda a sua geração, de passando os filhos, fazendo coisas erradas e tudo mais por conta dos seus erros. Então, Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos atos nós vamos colher. Então, as adversidades que o ser humano enfrenta, a luta que nós enfrentamos no dia a dia, é consequência do pecado. Quando aceitamos a Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele nos perdoa. Ele perdoa o nosso pecado herdado lá no jardim. Mas as consequências, elas virão. E uma dessas consequências é a morte. A morte passou a todos os homens desde o dia que o homem pecou lá no jardim. Não era para o homem morrer, era para o homem viver eternamente ao lado de Cristo. Mas o salário do pecado, ele permanece, infelizmente, na nossa vida por todo o tempo. E por isso que as pessoas morrem, é por isso que todos nós morreremos. Então não tem como nós não passarmos por adversidade. E aí às vezes perdemos um parente e aquela dor, aquela angústia da separação nos causa tristeza, nos causa angústia. Algumas pessoas passam por essa situação, conseguem sobreviver, outras ficam paradas no meio do caminho porque não sabem sobressair a tudo isso. Infelizmente isso faz parte da nossa vida, mas ela não vem para nos parar. Ela vem para nos fortalecer. E Cristo é suficiente, como o tema da lição diz, porque se Ele estiver na nossa vida, se Cristo conosco estiver em todo o tempo, nós vamos encontrar uma saída, nós vamos encontrar uma resposta. É por isso que Deus é suficiente. Podemos ter tudo na nossa vida, mas se nós não tivermos Cristo, nós não somos bem-sucedidos nesta vida. Então nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a presença de Jesus. Nós não podemos perder a presença dele, nós não podemos perder ele, porque ele é suficiente. Porque se perdermos tudo, ele nos fará ter tudo novamente. E se nós não tivermos ele, como nós vamos resolver os problemas da nossa vida? Então toda a humanidade, ela sofre consequência do pecado do homem no jardim. Eu aceitei a Jesus Cristo e eu não precisava mais passar por sofrimento. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus não engana ninguém. Jesus não enganou ninguém ao vir aqui nessa terra, a oferecer uma vida farta, uma vida sem problemas, uma vida sem luta, uma vida sem dor, sem choro. Ele não veio nos oferecer isso. Ele veio perdoar o nosso pecado e veio nos prometer uma vida sem sofrimento, mas na eternidade. Uma vida sem sofrimento, mas ao lado do Pai. Mas enquanto estivermos aqui, mesmo sendo crente, mesmo sendo justo, mesmo fazendo tudo certinho, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por adversidade. Foi o próprio Jesus que disse: no mundo vocês vão continuar tendo aflição, vão continuar tendo adversidade, mas tende bom ânimo. Eu venci e vou para o Pai, vou estar à direita do Pai, intercedendo por vocês, para que vocês consigam sobreviver às adversidades. Então Jesus Cristo venceu por nós e Ele está ao lado de Deus, intercedendo pelas nossas vidas, para que nós continuamos firme e vencendo as lutas do dia a dia. O livro de Jó, nós conhecemos a história de Jó, um homem justo, um homem fiel, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz que Satanás falou que Jó só era fiel ao Senhor por causa que Deus havia enchido ele de bem. Deus permitiu que tudo fosse tirado da vida de Jó.
Então, Jó era um homem justo diante de Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que procurava fazer as coisas tudo certinho na vida. E por que Jó passou por tudo isso? Um sofrimento tão grande na vida de Jó. Por que Jó passou por tudo isso? Ele não era um homem justo? Ele não era um homem temente, obediente ao Senhor? Então por que um homem tão sincero, tão reto, passou por uma dificuldade dessa, passou por uma adversidade dessa? Será que Deus deixou de amar Jó? Será que Deus deixou de se importar com Jó? Será que Deus abandonou Jó? Deus não abandonou Jó, muito pelo contrário, Deus estava presente na vida de Jó em todo o tempo. Jó louvou ao Senhor nos seus momentos de riqueza, no seu momento de paz. Jó também louvou a Deus no seu momento de adversidade, no seu momento de aflição. Então, o homem que é justo ao Senhor, que é fiel ao Senhor, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Jó foi fiel no muito, Jó também foi fiel no pouco. Que nós possamos aprender isso, que nós possamos colocar isso em prática. Ser justo e fiel ao Senhor, tanto nos dias de fartura como nos dias de necessidade. Satanás tentou envergonhar Jó, tentou fazer com que Jó blasfemasse de Deus, mas Jó retribuiu toda a glória, toda a honra ao Senhor. Tudo que ele tinha era de Deus, Deus deu, Deus tomou e ainda louvou o nome santo do Senhor. Então Deus espera isso de nós, amados irmãos. Deus espera essa atitude nossa nos momentos de adversidade, no momento de maior angústia, de maior dor e luta na vida de Jó. Ele ergueu a sua voz e adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor em todas as situações da sua vida. E que nós possamos aprender isso. Louvar o Senhor. Tá doendo, tá machucando, tá sofrendo. Louve, adore o nome do Senhor. Porque nós que somos servos do Senhor precisamos do Senhor. Então, se precisamos, é na alegria ou na tristeza, precisamos louvar e exaltar o nome do Senhor. No Salmo 73, o salmista também questiona a Deus, porque o justo padece e o ímpio só prospera. Ele não conseguia entender isso até o momento que Deus respondeu ele. Ele fez muitos questionamentos para Deus sobre isso. Nós temos até um vídeo aqui no canal sobre este assunto, os irmãos podem estar procurando. Sobre este assunto aqui que nós estamos falando do Salmo 73. O ímpio prospera, mas a prosperidade do ímpio, irmãos, é apenas aqui nessa terra, não passa daqui. O servo de Deus pode passar por luta, pode nunca na vida sentir alegria de ter bens materiais, de ter prosperidades materiais, mas ele tem prosperidades espirituais. Eles estão guardando tesouro no céu, onde a traça não rói. Então, o rico que é ímpio, ele vive uma vida bem aqui, ele é bem sucedido aqui, mas tudo vai permanecer aqui. Não tem nada guardado no futuro, não tem nada guardado no porvir, não tem nada guardado na eternidade. E o justo pode passar por adversidade. O justo pode não prosperar nessa terra, mas tem um tesouro guardado no céu. E um exemplo que nós temos para entendermos isso é sobre Lázaro e o rico. Lázaro não teve momentos de prazeres aqui nesta terra, mas morreu e foi para o seio de Abraão. O rico viveu bem aqui nesta terra, morreu e foi para o Hades, porque não buscou guardar tesouro no céu. Ele não buscou guardar tesouro no céu, teve uma vida aqui irrepreensível, teve uma vida irresponsável, não cuidou da sua vida espiritual e por isso não alcançou a eternidade. Então, amados irmãos, não olhe apenas para a prosperidade do ímpio. Olhe para aquilo que você tem reservado nas mansões celestiais. Momentos difíceis são leves e momentâneos. Apesar do tema da aflição e das provações ficar em aberto no âmbito do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos revela o propósito
e sentido das provações na vida do justo. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4:17. As nossas provações são leves e passageiras. No Antigo Testamento, o justo sofria, mas ele não tinha a resposta que nós temos hoje no Novo Testamento. Observa que o Novo Testamento ele é a resposta do Antigo Testamento. Nós temos resposta para todas as nossas perguntas no Novo Testamento. O Paulo está dizendo, olha, as nossas adversidades, as nossas lutas são momentâneas, são passageiras. A nossa vida na eternidade não terá fim. Então, as nossas provações aqui na terra são leves e passageiras comparado ao que nós teremos na eternidade ao lado de Cristo. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena ser justo diante do Senhor, porque nós teremos uma vida ao lado do Senhor para sempre, sem dor, sem angústia, sem sofrimento e sem calúnia e sem difamação. Então, nós vemos que sempre encontramos resposta no Novo Testamento. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele sempre estava falando sobre a nossa vida na eternidade. Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Novo Testamento, nós vemos o resultado da construção do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, estava havendo toda essa construção, toda essa estrutura para que Jesus viesse. E no Novo Testamento, Jesus aparece mostrando a realidade da vida eterna, aquilo que não estava sendo mostrado no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento era a construção do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos todas as respostas daquilo que nós não tínhamos no Antigo Testamento. Então Jesus, ele é a resposta do Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento os rituais, todas as festas que eram feitas. Tudo isso já apontava para Cristo, tudo isso já apontava para o plano da redenção, para o plano da salvação. Então é por isso que não dá para nós anularmos o Antigo Testamento, não dá para viver só do Novo e esquecer o Velho, porque nós temos as respostas no Novo. Temos todas as perguntas no Antigo Testamento. Então, não dá para viver só de resposta. Nós temos que ter as perguntas e nós temos que ter as respostas. Tópico 2. Paulo e a igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja que muito nos ensina sobre o verdadeiro cristianismo, a importância do cristianismo. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. Ele está em Roma, ele está preso. E o objetivo da carta de Paulo é, primeiro, falar sobre a sua real situação na prisão e também agradecer à igreja de Filipos por ser uma igreja generosa, por ser uma igreja que vive verdadeiramente o evangelho de Cristo. Então, Paulo elogia bastante esta igreja na sua carta, falando que ela estava indo muito bem e também falando a sua situação. Mas o que aconteceu com a igreja de Filipos quando Paulo estava lá? Porque antes de Paulo estar preso em Roma, ele já havia ido em Filipos, já havia pregado o evangelho. A igreja de Filipos é uma igreja composta por muitos gentios, não tem muitos judeus nela. Ela é uma igreja que tem bastante gentios. E Paulo estava em Filipos pregando a palavra do Senhor. E um dos acontecimentos que nós conhecemos muito sobre o tempo que Paulo permaneceu pregando nessa região é a conversão de Lídia, que está em Lucas capítulo 16. Tem a história também daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, que muitas pessoas eram sustentadas por esta mulher que tinha um espírito de adivinhação. E certo dia Paulo, pregando o evangelho, andando pelas ruas da cidade, essa mulher começou a falar, dizendo que o que estava na vida de Paulo era o Espírito Santo do Senhor, que ele não falava de si, mas ele falava de Deus. No primeiro dia, ela ficou falando sobre isso muito. No outro dia também, até que Paulo não suportou mais aquilo. Paulo pregava no nome de quem? Paulo pregava no nome de Jesus Cristo.
Essa mulher estava errada? Não, ela estava certa. Ela estava falando que Paulo estava pregando na autoridade do nome de Jesus Cristo. Só que quem estava falando isso era o diabo na boca dela. E Paulo não precisava da confirmação do diabo para ele saber que ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo. Ele tinha convicção do que ele estava fazendo e o que ele estava fazendo era certo. E isso já estava irritando Paulo. E ele olhou para aquela mulher e disse para o espírito imundo, o espírito de adivinhação sair da vida daquela mulher. Quem sabe aquela mulher até pertenceu à igreja de Filipos que Paulo deixou aberta naquela região. Aquela mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação e as pessoas da cidade ficaram muito zangadas com Paulo, porque era uma cidade sustentada por esse tipo de coisa, uma cidade muito que gostava muito de adivinhação, essas coisas, e era uma fonte de renda. Ela tinha os seus donos que levava ela para os lugares para ela adivinhar as coisas. Então aquelas pessoas, elas perderam o sustento dela, perderam a renda delas. E isso causou um problema na vida de Paulo, porque Paulo, através da palavra de Deus, libertou a vida daquela mulher, daquele espírito imundo que lhe perturbava. E o outro ato importante que aconteceu em Filipos foi que Paulo foi preso, Silas também, que estava junto com ele. E quando eles cantavam, as prisões se abriram e o carcereiro até tentou se matar, mas Paulo não permitiu que ele fizesse isso. Diz que todos estavam ali, que ninguém havia saído. Paulo, ele era reconhecido como um homem de Deus, uma autoridade de Deus. Então as pessoas lhe respeitavam, as pessoas temiam e obedeciam a ele. Então ninguém saiu da prisão, mesmo tudo escancarado, tudo aberto, todos permaneceram no mesmo lugar. E a Bíblia diz que aquele homem levou Paulo para sua casa, apresentou a sua família para ele, toda a família daquele homem foi ser crente. Então é aí, irmãos, que nós precisamos entender as adversidades, se elas terão frutos, se elas terão resultados, qual é a proposta de Deus em tudo isso. Porque Paulo foi parar na prisão. E o que aconteceu? Uma família inteira foi salva. Então, na adversidade, na luta que você está vivendo, alguém pode conhecer Jesus, alguém pode ser transformado, alguém pode ser liberto. Então, Deus nos permite, muitas das vezes, passarmos por algumas situações difíceis para que o evangelho cresça, para que o evangelho se propague, para que o evangelho alcance outras pessoas, para que o lugar onde você vá, você fale do amor de Cristo. Porque também, às vezes, quando as coisas estão muito boas, favoráveis para nós esquecemos do amor de Deus, nós esquecemos que Deus faz milagre. E na luta, nas adversidades, nós clamamos pelo milagre, nós clamamos por uma resposta. Então nós nos aproximamos mais de Deus, e ao nos aproximarmos mais de Deus, nós estamos levando a palavra de Deus para quem não conhece. Alguém está lendo a nossa vida, alguém está vendo o nosso comportamento, como nós estamos saindo da situação que estamos. E então vidas estão sendo libertas. Então nós precisamos ver isso, o resultado, o crescimento do reino de Deus, porque nós estamos aqui para fazer com que o reino de Deus avance e avance cada dia mais. Então às vezes Deus vai nos permitir as adversidades para que o nome dele cresça. Então somos nós que fazemos algumas escolhas da nossa vida. Alguns decidem murmurar, alguns decidem blasfemar, alguns decidem desistir da fé, desfalecer da fé. Outros decidem aos pés do Senhor descer mais, chorar aos pés do Senhor, lançar-se sobre os pés do Senhor, clamar por misericórdia, clamar por ajuda. Então, somos nós que transformamos isso, somos nós que decidimos murmurar ou louvar o nome do Senhor. Somos nós que decidimos transformar as adversidades em bênção nas nossas vidas. Então, tem momento de luta, de adversidade? Tem, mas teremos com certeza muito aproveitamento se nós soubermos buscar a presença do Senhor da maneira certa. Então, nós vamos ter experiência, nós vamos ter aprendizado.
Muitas vezes nós queremos ter experiência, mas as experiências só vêm através das lutas e das dificuldades, porque é nesses momentos que nós vamos saber lidar com cada problema e depois nós vamos testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, se nós olharmos para as situações que nós estamos vivendo, para o caos que estamos enfrentando, apenas com os olhos carnais, nós não vamos ver nada, nós não vamos ver o agir de Deus. Mas se nós olharmos para o caos com os olhos espirituais, nós vamos ver o agir sobrenatural de Deus, nós vamos ver a mão forte do Senhor, nós vamos ver Deus trabalhando, nós vamos ver Deus agindo, nós vamos ver que Deus não nos desampara. Mas quando nós olhamos para as situações difíceis apenas com os olhos carnais, nós só vemos lutas e nós só vemos as portas fechadas e não vemos o agir sobrenatural de Deus. Contexto da carta aos Filipenses. Paulo escreveu uma carta aos Filipenses dizendo o que estava acontecendo com ele, também sendo muito grato. A igreja de Filipenses era uma igreja que contribuía, que ajudava os missionários. E Paulo está agradecendo, retribuindo toda a gratidão a esta igreja que lhe ajudou bastante nos seus momentos de necessidade, nos seus momentos de dificuldade. E agora ele está preso e ele está dizendo para os irmãos não ficarem tristes por ele estar preso. Lógico que ele queria estar solto, pregando a palavra do Senhor, viajando e visitando as igrejas que ele havia aberto. Mas mesmo na prisão ele está dizendo, olha, eu estou aqui, mas o evangelho de Cristo está sendo pregado. No palácio as pessoas ouviram falar de Jesus, muitas pessoas se converteram a Jesus e por conta da minha prisão, as pessoas que gostavam do meu ministério ou que gostam do meu ministério, elas continuaram pregando o evangelho, outros continuaram pregando não por amor, mas por inveja. Mas o que importa tudo isso? Eles estão de qualquer modo, mesmo os que não gostam do meu trabalho, eles estão pregando o evangelho de Cristo. O que importa é que o evangelho de Cristo cresça, importa é que o evangelho de Cristo alcance essas pessoas, mesmo eles fazendo para me provocar ou não, mas o evangelho de Cristo está sendo anunciado. Por que Paulo está falando isso nesta carta? Porque existiam pessoas que apoiavam Paulo, existiam pessoas que não apoiavam o ministério de Paulo. Como hoje tem pessoas, líderes que apoiam, que concordam com um pastor, outros já não concordam. Mas todos estão pregando o evangelho de Cristo, todos estão anunciando o reino da salvação. E é isso que importa. Vai haver divergência? Vai haver diferenças? Vai. Nem sempre eu vou concordar com tudo que uma outra pessoa está falando, mas o importante é o nome do Senhor Jesus ser pregado, ser evangelizado. E é isso que Paulo está dizendo para os filipenses sobre o que está acontecendo, porque alguém poderia chegar com alguma informação para ele. Então Paulo está escrevendo e explicando tudo o que está acontecendo. E aí, nessa carta também ele fala sobre o propósito da sua aflição. Ele consegue ver o propósito em tudo isso. Outras pessoas, aproveitando a oportunidade que Paulo está preso, não gostando muito dele, aproveitaram para pregar o evangelho. Outros aproveitaram por amor realmente de Cristo, por amor ao evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus. Com tudo isso, ele fala na carta do seu contentamento de que a palavra de Deus está sendo pregada. Paulo continua falando para os irmãos de Filipenses para eles não ficarem tristes com tudo que estava acontecendo. A gente percebe nesta carta o quanto Paulo amava essa igreja, enquanto os irmãos dessa igreja amavam Paulo. Paulo foi muito bem cuidado por esta igreja, foi sustentado por um tempo por esta igreja, e ele estava dizendo para os irmãos não ficarem tristes, encontrarem regozijo, encontrar alegria. Ele foi preso injustamente, ele poderia estar solto, ele estava aguardando o julgamento e ele desejava muito ser solto. E até na carta ele fala
que, sendo solto, iria pregar o evangelho e iria fazer outra visita para eles, mas se não fosse solto, mas ele estava fazendo a vontade do Senhor. Tópico 3, a suficiência de Cristo. Nós temos Cristo na nossa vida e nós sabemos o quanto isso é importante e sabemos quanto nós precisamos continuar caminhando com Ele para nós sobrevivermos nesses dias difíceis da nossa vida. Subtópico 1 e 3, viver com contentamento. Aqui o comentarista ressalta sobre pessoas que desejam possuir alguma coisa, que deseja ser reconhecido, mas não faz nada para que isso aconteça. Se você quer ter algo, se você quer ser bem-sucedido na vida, você vai fazer o quê? Trabalhar para ser bem-sucedido na vida. Então, não queira simplesmente que Deus sopre e você acorda rico, que Deus sopra e você acorda sendo conhecido por todas as pessoas. Se você quer que isso aconteça na sua vida, então faça algo para acontecer. Você quer ter uma vida melhor, então trabalhe para ter uma vida melhor. Lógico que Deus nos ajuda, Deus nos sustenta, mas isso não significa que nós vamos ser preguiçosos, que nós não vamos fazer nada para que algo mude nas nossas vidas. No capítulo 4 de Filipenses, nós vemos alguns versículos muito conhecidos. Regozijai no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Também nesse mesmo capítulo ele afirma que sabe viver no pouco e sabe viver no muito. Neste mesmo capítulo ele afirma que pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece. Então ele está dizendo para a igreja de Filipenses a ficar feliz, a regozijar no Senhor, a buscar a presença do Senhor, a ser fortalecido no Senhor, a permanecer fiel, a permanecer buscando a presença do Senhor, porque Ele é fiel e justo, apesar de tudo isso ter acontecido em sua vida. Ele diz que sabe viver no pouco e sabe viver no muito, porque Paulo passou por muitas necessidades na sua vida e é por isso que ele escreve essa carta de gratidão à igreja de Filipenses, que mesmo sendo uma igreja pobre, foi uma igreja generosa, foi uma igreja que viveu realmente o cristianismo. Porque Jesus nos ensina em sua palavra a nós cuidarmos uns dos outros, a nós sermos caridosos, a nós termos amor. Então a igreja de Filipenses era uma igreja muito cuidadosa, era uma igreja amorosa, era uma igreja que cuidava realmente dos necessitados, que cuidava das pessoas que precisavam. Todas as igrejas que contribuíram para a vida de Paulo, que sustentaram Paulo em algumas de suas viagens, a igreja de Filipenses é uma igreja que mais ajudou Paulo, que mais contribuiu na vida de Paulo. E Paulo, fazendo essa carta de gratidão, ele fala assim, olha, eu não estou escrevendo essa carta porque eu estou passando necessidade, porque às vezes nós só somos gratos ao Senhor quando nós queremos alguma coisa. Deus faz um milagre na nossa vida e nós não agradecemos. Aí quando as coisas apertam, nós corremos para os pés do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, eu te agradeço, porque um dia o Senhor me ajudou nisso e naquilo outro. Então, às vezes nós agradecemos até alguém que nos ajudou só no momento que nós vamos lá pedir, só no momento que nós estamos precisando. E Paulo está dizendo, eu não estou sendo grato, eu não estou sendo grato a vocês porque eu estou precisando. Eu não lembrei de vocês só agora que eu estou na prisão, passando por necessidade. E eu lembrei de vocês, estou escrevendo essa carta para que vocês tenham misericórdia de mim e envia ajuda para mim. Não pense assim. Eu não estou escrevendo por conta disso. Eu já aprendi a viver no muito e já aprendi a viver no pouco. Eu posso viver no pouco, eu posso viver no muito. Eu já tenho condições para me manter desta forma. Então, Paulo passou por muitas lutas na sua vida que ele já tinha aprendido a viver em aflição, já sei viver em todas as situações da minha vida, já passei por todas as fases. Então, eu sei sobressair a todas elas. E ele está dizendo, eu posso
tudo naquele que me fortalece. E por que Paulo está dizendo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Eu posso suportar a aflição, eu posso suportar a humilhação, eu posso suportar as adversidades, eu posso suportar todas as tribulações que a mim vêm, eu posso tudo isso, porque quem está em mim é Cristo, quem me ajuda é Cristo, quem me fortalece é Cristo, então eu posso sobreviver. Ele está dizendo, eu posso sobreviver às lutas do dia a dia, posso todas as coisas, porque Cristo é que me sustenta, porque Cristo é que me ajuda, porque Cristo é a minha força. Então Paulo conclui essa carta aos Filipenses já ensinando eles também a superar as lutas, superar as adversidades, superar as tribulações. Mesmo sendo uma igreja pobre, eles passavam por necessidade, mas acreditando que Cristo estava com ele. Olha, eu já posso, eu já entendi, posso todas as coisas, é Cristo que está comigo, é Cristo que me ajuda. Eu sei viver no muito, mas também posso viver no pouco. E às vezes nós até usamos esse versículo, mas apenas na forma de querer ter as coisas, apenas dizer eu posso ser bem sucedido, eu posso ter riqueza, eu posso sempre estar bem, sempre pro lado positivo. Mas Paulo está utilizando essa frase, dizendo que pode viver com Cristo em todas as maneiras, em todas as situações da sua vida, na tristeza, na alegria, na angústia, nos momentos de escassez, nos momentos de necessidade. Ele pode, porque Cristo é quem fortalece a sua vida. Então ele está dizendo isso porque ele aprendeu a viver com pouco, ele aprendeu a viver com muito. E para concluir, a igreja de Filipos nos ensina a nós amarmos mais uns aos outros. Porque às vezes temos até uma condição melhor, a nossa igreja tem uma condição melhor, mas nós não sustentamos, nós não ajudamos, nós não amparamos ninguém. E essa igreja, mesmo sendo pequena, mesmo sendo pobre, ela era uma igreja que sustentava, era uma igreja que contribuía, era uma igreja que ajudava, porque ela vivia por fé. Ela não vivia por vista, ela vivia por fé. Era uma igreja generosa, era uma igreja que vivia o verdadeiro evangelho, uma igreja que vivia o verdadeiro cristianismo. Que nós possamos aprender a contribuir mais, que nós possamos aprender a amar mais uns aos outros. E é isso que nós tínhamos para falar sobre esta carta aos Filipenses. Vamos orar? Pai, neste momento te louvamos por mais esta oportunidade em tua presença, por mais esta aula. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, que o Senhor possa transformar os nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar a sermos melhor todos os dias, amarmos uns aos outros, sermos melhores contribuintes e não possamos reclamar, Senhor, mas bem dizer e exaltar o Teu nome em todo o tempo, em todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.